Já? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Agora sim. Então, vejam, meus irmãos, a nossa formatura foi adiada pelo seguinte motivo, né? Então, nós tínhamos uma preocupação com a questão das matrículas, e a gente tem uma série de eventos evangelísticos, né? E nós temos a preocupação também de fazer de tudo para os irmãos darem cadeira, então tem uma série de questões financeiras aí concorrendo, né? E nós fizemos uma busca prévia, né, para sabermos quantos irmãos já estavam prontos, né, com o dinheiro necessário para a formatura. E aí nós vimos, né, essa dificuldade. E a nossa diretora da Escola de Ministérios, pastora Ludmila Coelho, ela tinha falado já, acho que no ano passado, né, querida? Foi no ano passado? Sobre nós fazermos a formatura de modo diferente, como é feito lá em Goiânia, né? E na maior parte das nossas igrejas quer fazer a formatura no final do curso mesmo. Amém? Então, no próprio semestre que a turma se encerra. Nós estávamos fazendo até agora a formatura depois, mais tarde, na ideia de motivar os irmãos a se matricularem. Então, essa que era a ideia, né? Mas acabou que, por fim, né, nós vamos fazer a partir desse semestre dessa maneira, ok? Então, quem se formar nesse semestre, no cursando o CTL, vai ter a formatura nesse semestre. E esses que se formaram no semestre passado vão participar dessa formatura do final desse semestre. Amém? E também tem um outro motivo para isso. Tem se tornado cada vez mais caro o aluguel de becas. Então, segundo os irmãos, as irmãs que estavam organizando a formatura, me informaram, mas, se eu não me engano, ficou R$50, era só o aluguel, né? Então, veja, R$50, né? Não sei se para vocês R$50, não, R$50 não é nada. Então, já entrega aqui agora, irmão, se você não tiver entregado R$50. Então, entrega para a oferta aqui, se para você não é nada. Mas veja, né? Porque é uma boa oferta, eu acredito, R$50. Mas veja, R$50 só para alugar a beca, entendeu? Então, o que a gente estava pedindo para os irmãos para a formatura, que era R$50, só ia cobrir o custo da beca. E aí nós temos decoração, tem uma série de outras despesas, né? E, enfim, um desejo que eu já tinha há algum tempo, né, nós vamos realizar esse desejo, eu creio, nesse semestre, é de nós comprarmos, né, a igreja comprar becas, entendeu? Então, não sei se vai dar para comprar a beca completa, ou mesmo que seja uma coisa parcial, que eu já vi o pessoal usar também, que aí tira a foto só da cintura para cima, né, da cintura para baixo, corta a foto, só para aparecer a parte bonita, assim, né, e tudo. Bem, eu não sei até se o pastor Alfredo fez assim. Fala em pastor Alfredo, está conosco aqui o pastor Luciano, aleluia, amém, vamos dizer glória a Deus pela vida do pastor Luciano, amém. O pastor Luciano é pastor nosso lá em Santa Cruz do Capibaribe, amém. A gente vai estar reinaugurando o prédio lá, agora em abril, né? Em abril vai reabrir o prédio lá, né? Depois desse tempo da pandemia. Que dia que é mesmo? É dia 16 de abril. Bem, então, irmãos, voltando aqui ao assunto aqui que eu estava falando do pastor Alfran, né? Então, o pastor Alfran mesmo, ele chegou a comprar as becas. Ele comprou até, inclusive, se não me engano, foi aqui em Recife. Eu acho que foi aqui. Então, nós vamos ter esse prazo, né, de até, na verdade, maio, né? Eu penso que a gente tem que estar com isso resolvido. Nós vamos comprar becas para a igreja, e aí a única taxa que a gente vai cobrar vai ser a taxa que as pessoas vão cobrar para lavar, alguma coisa do tipo assim, né, para esse cuidar dessa manutenção das becas. Então, vai dar para a gente fazer uma formatura bem mais em conta. Alguém mexeu no microfone? Eu não estou me ouvindo agora. Eu estava me ouvindo até bem, mas eu não sei o que aconteceu aí. Aleluia, voltou. Ótimo. Parecendo que, de repente, eu fiquei surdo, assim. Falei, mas o que é isso? Esse é um microfone, meu ouvido está funcionando. Mas volta para cá. Então, nós vamos, né, comprar essas becas e aí a gente vai ter uma formatura bem mais barata, né? Então, eu acredito que, de repente, por exemplo, com R$30 vai dar para a gente fazer um monte de coisas, né? Além de pagar a despesa, né, de lavar as becas, né, decoração, né, aquela lembrança que a gente costuma entregar para os irmãos. Você lembra aquele quadrinho com a foto lá e tal, não sei o quê, para você colocar lá na estante lá da sua casa. Então, dá para a gente fazer mais coisas, porque se a gente fizesse agora, seria exclusivamente, só para pagar a empresa de aluguel de beca, R$50. Então, realmente, eu acho que não seria o melhor. Então, nós vamos comprar, né, e aí vai ser da igreja, vai ficar mais fácil, mais barato, ao longo do tempo. A primeira vez, a igreja vai pagar, né? Eu estou pensando, porque vai ser da igreja, né?
Não tem nem noção quanto que vai ser essas becas aí, mas a gente vai ter, amém? Em maio. Bem, então, só lembrando mais uma vez sobre as inscrições, né, do cursão do CTL, e você que é líder de célula, discipulador, os pastores também, claro, né, devem observar, quem não fez o curso Maturidade no Espírito tem que fazer, amém? Então, esse é como se fosse um curso de membresia que nós temos na videira. Então, quem é recém-chegado entre nós deve fazer esse curso, amém? Além de ter passado aí pelo encontro, né, deve fazer esse curso, amém? Para ser edificado e para amadurecer na sua fé, amém? O CTL é para aqueles irmãos que estão com expectativa de liderar ou querem aprender um pouco mais, amém? Bem, e eu não sei se os irmãos viram aí na capa aí do informativo, o primeiro congresso da colheita, aleluia! Né? Então, o que nós vamos fazer agora? No final de cada semestre, nós vamos realizar um congresso. O que é isso? Hein? Agora tem uma conferência e 2 congressos no ano, pelo menos. Nesse ano, provavelmente, vai ter ainda a conferência dos radicais, né? Ou desistiu já? Não desistiu, não. Ah, tá. Eu sei que não desistiu, foi só para provocar mesmo. Não. Então, veja, por que congresso da colheita? Na verdade, isso aqui é a festa da colheita, da multiplicação das células, só que nós vamos aproveitar para fazer como se fosse um pequeno seminário, com algumas ministrações também, né, com o pregador convidado, amém, para falar desses diversos aspectos da colheita na palavra de Deus, que envolve basicamente 2 coisas, né? É tanto a colheita de vidas, de almas, né, quando o Senhor Jesus fala, né, que os campos já branquejam para a ceifa, e também a própria questão da colheita financeira, né, porque o apelo do Novo Testamento para você semear, entregar sua oferta, né, é, na verdade, na expectativa da colheita. Então, o apóstolo Paulo, ele fala mais de uma vez disso, né, nas cartas dele, a expectativa da colheita. Então, nós vamos falar, né, sobre esses assuntos, e vai ser uma grande bênção, e vai ser o momento da gente celebrar também, né, então a gente já está decidindo aí as cores, né, não decidiu ainda, né, mas se os pastores não decidirem, aí eu decido por eles, não tem problema não, né, que eu tinha oferecido para eles escolher, mas ninguém escolheu, eu acho que eu vou escolher, né. Então, as redes, né, cada rede vai ter uma camiseta, tá bom? Né, com a cor específica. Então, por exemplo, pastor Rafael, rede pastor Rafael e do Marcos André, pelo menos nesse primeiro congresso vai ser junto, né? Mas do segundo semestre não, aí separa. Então aí vai vir todo mundo de camiseta vermelha, mas não é qualquer camiseta vermelha, vai comprar, vai mandar fazer, vai ter uma logomarca, escrito lá, pastor Rafael, obreiro Marcos André e tudo e tal, né? E vai vir com um balão, com qualquer coisa, tudo das cores, né? Aí vai ter a ala aqui, né, vermelha, aí o do pastor Thales, o amarelo, por exemplo, né? O pastor Thales e o obreiro Igor, né? Então, e aí depois o pastor Adriano, o verde, né? Aí vai desaparecer no meio das cadeiras aí, né, de verde. Aí, então, pastor Adriano e o obreiro Júlio de verde, né, e aí tudo com a camiseta personalizada, amém. E aí nós vamos ter uma apresentação aqui, vamos assim dizer, né, como se fosse um desfile, né, das redes, né, testemunhando a multiplicação. Começamos um ano com tantas células e tantas vidas, e nós estamos terminando esse primeiro semestre com o dobro de vidas e 3 vezes mais células. Aleluia. Era para ter falado mais ou não? Porque a vibração foi tão, né, tímida. Vamos mais uma vez, voltando, né? E agora nós começamos um ano, né, com 20 células, e agora estamos terminando o semestre com 60 células e 700 vidas. Agora foi gol, aí, né? Eu quero ver os irmãos assistindo futebol, né? Se a sua vibração é maior com o futebol do que com o crescimento da igreja, alguma coisa errada não está certa, né? Você deve estar entendendo, né? Então, valia, fica aí a mensagem. Bem, e uma última coisa, antes de eu ir para a palavra, nós vamos começar um jejum, tem o dia? Tem aqui, do dia 3 a 23 de abril, né? Então tem um aviso aí enorme no seu informativo, né? 21 dias para a casa cheia, nós vamos fazer novamente, juntamente, ficou muito ente, né? Com a videira de Goiânia, amém, com o pastor Aloísio, e tem aí um site para você se inscrever, né, jejum21dias.com.br. O pastor Aloísio, ele pede muito, né, que os irmãos que estão participando juntos para se inscreverem,
Né? Isso para quê, pastor? É tanto para você receber informações sobre o jejum, quanto também, né, para o pastor Luiz saber, né, qual que é esse movimento, né, de irmãos jejuando no mesmo jejum e no mundo inteiro, né, porque acaba que participam várias igrejas nossas e igrejas, inclusive, de outros países. Então, é uma grande bênção no final a gente poder testemunhar, olha, né, sei lá, 50 mil pessoas jejuaram juntos, né, de 15 nações. Né? Então, se inscreva, tá bom? Você pode fazer isso, eu acredito que já a partir de agora, eu não fiz o teste, mas depois você pode fazer o teste, né? jejum21dias.com.br, amém? 21 dias para casa cheia, amém? Aleluia! E falando nisso, é sobre isso que eu vou compartilhar agora, nessa manhã, a casa cheia, amém? Quero compartilhar com você a partir de Lucas capítulo 14, verso 15, do 15 ao 24, e eu vou pregar uma palavra aqui com tantos tópicos que fazia, acho que tem literalmente anos mesmo que eu não pregava uma palavra com tantos tópicos, e nós vamos acabar meio-dia, amém? O culto, tá bom? Não é só a palavra não. Eu não sei se o pastor do servo está atento aí ao horário, mas no final tem um momento do apelo aqui, evangelista, você viu, né? Você que é o pastor, né? Ou é o Marcos André? Hoje é o Marcos, né? É que o pastor dos servos faz um apelo evangelístico no final da pregação. Eu coloquei para os irmãos fazerem isso. Vamos lá. Lucas capítulo 14, verso 15. Nós vamos ler até o verso 24, acompanhe, por favor. Você que está em casa, nos acompanhando também, por favor, peça para que as pessoas da sua casa, né, façam cessar toda a movimentação, todo o barulho, avise para as pessoas aí ao redor, fala, olha, agora eu vou ouvir a palavra, né, então, por favor, não me atrapalha não, deixa eu ficar aqui focado e concentrado, amém? Porque quando você está assistindo a pregação, né, especialmente dentro de casa, fora desse ambiente aqui do prédio da igreja, é muito mais fácil de você ficar disperso, né, não ter a atenção adequada, amém? Por isso que nós precisamos de uma estrutura como essa, né, para termos esse foco que somente no culto presencial nós conseguimos ter, amém, para o Senhor. Lucas capítulo 14, verso 15, está escrito, ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenha por escusado. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse, o terceiro, casei-me e por isso eu não posso ir. Casei, por isso não posso ir. Tem um monte de irmão que está casando aqui entre nós esses dias, né? Então, você está entendendo que a desculpa do casamento não é uma boa desculpa, né? Espero que você esteja entendendo a mensagem, né? Para falhar nos compromissos da igreja, né? Vamos lá. Verso 21. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, indo o dono da casa, disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia, né? Aqueles que negaram a festa. Vamos orar ao Senhor por um instante, você que está em casa também nos acompanhando, faça isso, amém? Vamos invocar o Senhor, pedir para que Ele possa falar aos nossos corações por meio da sua palavra e do seu Espírito, amém? De tal maneira que seja revelada essa graça que nós temos de participar dessa grande festa do reino de Deus, amém? Pai, no nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome, mais uma vez nesse lugar, como igreja reunida, ao nome do Senhor, pedimos a Deus para que o Teu Santo Espírito venha sobre nós, trazendo graça, luz, revelação, no pleno entendimento e conhecimento da Tua palavra, que é a verdade.
Ó Pai, que o Senhor possa nos instruir, nos ensinar. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, até mesmo renovar, ó Deus, no coração de cada um dos teus filhos que estão ouvindo e recebendo essa palavra. Ó Deus, o encargo pela salvação do perdido. Ó Deus, pelo convite daqueles que estão lá fora. Ó Deus, pelo propósito que está no teu coração, que é uma grande casa cheia de filhos. Que é uma casa, ó Deus, onde existe muito espaço para muitos filhos. Os muitos filhos que o Senhor quer ter. A tua mesa é uma grande mesa. Ó Pai, o teu reino é um grande reino. Ó Deus, o céu é um grande céu. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, enche os nossos corações daquilo que já está no teu coração, que é a salvação dos perdidos, de muitos perdidos que ainda estão lá fora, em o nome de Jesus. E todos digam amém, 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 amém. Bem, veja, meus irmãos, aqui o Senhor Jesus está contando uma parábola para falar dessa festa da salvação. Então, o contexto, né, Jesus estava, ele até fala uma parábola anterior a essa, né, estava falando lá para os fariseus, e depois que ele conta algumas coisas, aí começa aí no verso 15, né, que aí um desses que estavam ouvindo, né, disse, né, um dos que estavam com ele à mesa, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Então, assim, é bem-aventurado. Então, esse que comer pão no teu reino, né, então é com certeza uma pessoa muito feliz. Aí o Senhor Jesus usa dessa observação para contar a parábola, para mostrar como que é possível comer do pão no reino de Deus. Porque comer do pão aqui, a ilustração é justamente da mesa. Até porque essa é a promessa do Senhor Jesus Cristo, que quando Ele voltar, né, quando nós estivermos com Ele nos ares, né, é quando o Senhor vai tomar a ceia conosco, é uma mesa, né, comer o pão junto com Ele. Amém? Aí o Senhor Jesus vai cumprir, né, terminar de cumprir o voto que Ele havia feito, né, Ele vai concluir o voto que Ele havia feito, que não tomaria mais do fruto da videira até tomar novo conosco naquele dia. Amém? Então, há uma festa, né, e aí o Senhor vai falar, nós vamos observar aqui 7 lições na parábola da grande ceia. Amém? 7 coisas nós podemos aprender com o Senhor. Pastor, 7 coisas, meio-dia acaba o culto. Creia e tu verás a glória de Deus, não minha, é de Deus. Vamos lá. Bem, em primeiro lugar, fala comigo, o banquete da salvação é uma grande festa. Eu vou ler numa outra versão aqui, que nós não temos, que é a NVI, nova versão internacional, mas pode deixar nessa versão normal, né, que aí você me ouve e presta atenção. Agora, essa tela, ela ficou amarela só hoje, né? A tela lá que era para eu enxergar a Bíblia. Por que ela ficou amarela, hein? Ela era tão branquinha, né? No primeiro dia que a gente fez o teste, tem um mistério ali, né? Que a gente pôs a tela lá para eu ler lá, entendeu? Então, quando você vê olhando para frente, não é só para o relógio, não, é para a tela também. Mas amarelou, encardiu, o que aconteceu? Antes estava branquinha, mas volta para cá, vamos lá, deixa eu ler aqui. Então, Lucas 14, verso 16, na versão NVI, que eu vou ler para você, está escrito assim, Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Né? Então veja a diferença aí, né? Porque na versão revista atualizada, que é a que nós usamos normalmente, está uma grande ceia, né? E convidou muitos. Mas eu penso que nessa versão NVI aqui alguns detalhes são mais fáceis, né, de nós percebermos. Então ele preparou um grande banquete, né? Porque quando a gente fala de uma grande ceia, né, a cabeça do crente, na verdade, é como se fosse só um momento ali da celebração do culto, né? O pão e o cálice, né? Mas só que a ideia dessa grande ceia aqui era um grande banquete. Amém? Era um banquete, era uma grande festa. Sabe aquela festa grande? Né? Sabe aquela festa que você vê, de repente já assistiu em algum tipo de filme, né? Aquelas festas antigas, né? Que os reis faziam. E aí tinha aquele palácio enorme, né? E tinha lá milhares de pessoas lá dentro, e tinha comida para o povo comer o tanto que quisesse. Era uma festona mesmo, sabe? Era um grande banquete. Então, essa é a imagem que o Senhor Jesus está propondo para aqueles que o estavam ouvindo, amém? Um grande banquete, convidou muitas pessoas, amém? Muitas pessoas. Por isso que a salvação, né, porque o contexto aqui é comer do pão no reino de Deus, então, ou seja, ser introduzido, né, no reino de Deus, poder participar do reino de Deus, o Senhor, em primeiro lugar, ele destaca que é como um grande banquete, é como se fosse uma festa que Deus preparou para todos, mesmo aqueles que têm, sabe, o seu caráter deformado, mesmo aquele que tem as suas falhas. Então é um convite, é como se o Senhor Jesus estivesse dizendo, venha, pode vir, tem muito espaço,
Na casa do meu pai há muitas moradas, lembra? Então tem muito lugar aqui no banquete, tem lugar na mesa, ainda está sobrando espaço, vamos trazer mais gente, trazer mais gente. E meus irmãos, é um fato isso, por isso que, sabe, você que é líder de célula, se na sua célula cabe gente, tem que ter mais gente, amém? Ah, pastor, mas se a casa está apertada, falei, glória a Deus, então vamos multiplicar a célula, porque aí esvazia de novo e tem que encher de novo, com outras pessoas, é assim. É igual que no prédio da igreja, a gente tem espaço aqui, tem espaço ainda, entendeu? Então tem que ter mais gente, amém? Tem que encher a casa. E veja, nós estamos falando de espaço físico, agora imagina o espaço do reino dos céus, da glória de Deus, entende? Para onde nós vamos encontrar com o Senhor, meu irmão, aí que tem espaço mesmo. Aí que tem espaço mesmo. Então essa parábola está revelando, né, em primeiro lugar, como eu disse para você, esse coração do Pai, esse coração do Senhor. Ele quer muita gente, amém? Ele quer, porque Ele organizou para isso, um grande banquete para muita gente. É porque Ele deseja, porque quem organiza a festa, né, que está revelando o desejo do que Ele espera. Igual, por exemplo, imagina, né, vamos supor que você reserve um salão de festas. A capacidade de salão de festas que você reservou é um salão pequeno, né, para 100 pessoas. Aí você está organizando essa festa. Se você alugou um salão de festa para 100 pessoas, o que você espera? No máximo 100 pessoas, ou perto disso. Não é verdade, amém? Você não vai alugar um salão de festa para 100 pessoas para fazer uma festa para 10. Não faz sentido, entende? Isso é um desperdício, é um despropósito. Não é assim. Então, qual que é a festa que o nosso Pai organiza? Qual que é a festa que o nosso Senhor planejou? É uma festa de um grande banquete, onde convida muita gente. Sabe, muita gente, muita gente. Entende? Então, essa é a vontade do Senhor. Esse é o coração dele. Então a questão, né, porque às vezes tem irmãos, né, não sei se são irmãos, talvez nem sejam irmãos, né, mas tem pessoas que às vezes têm uma mente tão torta e até mesmo chega ao ponto de ceder espaço para o maligno, né, nos seus pensamentos, e costuma, sabe, a pensar coisas do tipo, falando, não, o pastor está falando isso aí porque ele quer muita gente, isso é coisa de pastor, ele quer ver muita gente, e aí é esse negócio, todo pastor quer muita gente. Não, a questão não sou eu não, meu irmão, antes de tudo é o Senhor. Foi a parábola que o Senhor de toda graça veio e nos contou. Entende? Então, é um grande banquete, né? Por isso, veja, qual que é expressões, né, desse banquete, né, dessa vontade do Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado, né? Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 9, 1 Coríntios 2, 9, está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus não la revelou no Espírito, pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então veja, aqui o apóstolo Paulo, ele estava falando de uma verdade que estava oculta, mas que ela foi revelada. Qual que é a verdade revelada? É o Evangelho da Graça, e esse Evangelho da Graça, que é essa verdade revelada, que nem olhos, sabe, tinham visto, que nem ouvidos tinham ouvido, isso é para quê? É para a grande festa, é para que fique cheia a casa, é para que tenha muita gente salva. Essa, sabe, meus irmãos, esse é o propósito, sabe, básico, vamos assim dizer, do Evangelho da Graça do Senhor, para que muitos sejam salvos. Quando o Senhor Jesus era questionado aqui na terra sobre o propósito da vinda dele, ele falava, eu vim buscar e salvar o perdido, amém? Porque só pode ser para a graça mesmo. Entende? Essa é a porta de entrada da graça. Depois você vai crescendo nessa graça. Amém? Mas se não passar pela porta, como que vai crescer? Como que vai conhecer? Percebe? Então o propósito é justamente esse. Mas em segundo lugar, fala comigo, banquete da salvação. Ou melhor, né? Fala assim, o grande banquete da salvação é também rejeitado por alguns convidados. Acontece. Foi o que o Senhor contou. Né? Então, aí a partir do verso 18, eu vou ler na versão NVI, nós vamos ler o verso 18, 19 e o 20. Você vê as desculpas que são dadas, né? Então, no verso 18. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. Lembra? O Senhor mandou o servo dele convidar. Quantos aqui são servos do Senhor? Diga aleluia. Amém? Então, o Senhor agora aqui vai mostrar uma outra coisa. Ouça com atenção, olha para cá. O que o Senhor vai mostrar? Ele vai mostrar agora. Eu estou achando que
a gente precisa, vou reorganizar esse trabalho dos servos, né? Antigamente a gente tinha uns servos assim atrás, assim, que ficava parando o povo de andar, sabe que negócio? Mas, aí, ó, só falar, levantou 2 é o quê? Porque é servo ou porque é servo, né? É porque os irmãos andam muito. Como eu vejo o rosto de todo mundo aqui, é impressionante como que os irmãos viram a cabeça para o lado, assim, para ver quem está passando. Aí você perde, entendeu o que eu quero dizer? Então, eu tenho ciúme da sua atenção, porque você precisa receber essa palavra, amém? Então, tem que ter uns servos ali, tinha que ser um servo grande, assim, um cara de bravo, né? Para intimidar. Os irmãos pensam em levantar, opa, eu vou ficar aqui, não vou nada, vou ficar aqui, amém? Então, volta para cá. Lucas 14, 18. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. Então, o Senhor vai mostrar aqui que esses servos, quantos aqui são servos do Senhor? Diga amém. Amém. Então, o Senhor vai mostrar aqui que você que é servo dele, que ele enviou nessa terra, porque veja, né, se você tem alguma dúvida do propósito de Deus da sua vida, meu irmão, eu vou te falar, essa parábola revela muita coisa, e a parte mais importante, eu posso dizer, em relação aos seus frutos. Então, o Senhor, ele te chamou para convidar a gente para o grande banquete que você já faz parte. Ele chamou você para poder ser alguém que distribui o convite para a mesa, onde você já come pão do reino de Deus. Está me entendendo? Então, a vontade de Deus não é que você simplesmente coma para si, mas que você traga mais gente para comer, porque tem muito para comer. Entende? Tem muito, tem muito. Lembra? As mãos do Senhor são fontes inesgotáveis de bênçãos. Lembra, quando entregaram para ele 5 pães e 2 peixes, né, aquilo se multiplicou para alimentar, sabe, milhares de pessoas. Né? Então fala de 5.000 homens, né, sem contar mulheres e crianças. Então, ou seja, sempre onde tem homem, tem mais mulher do que homem, e onde tem homem e mulher, tem mais criança do que mulher e homem. Então, devia ser umas 20.000 pessoas. Entendeu o que eu quero dizer? É sempre assim. Então, eles pegavam das mãos do Senhor 5 pães e 2 peixes, e não faltou. Todos comeram, e no final os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios. Como que é isso? 5 pães e 2 peixes? Pois é porque estava nas mãos do Senhor. Então veja, o pão que nós comemos é das mãos do Senhor, amém? É Ele que oferece, porque Ele se ofereceu como esse próprio pão. Então sempre tem pão, então dá para convidar mais gente, e Ele quer que convide. E esse é o seu papel, esse é o seu propósito. Aonde você está, meu irmão? Olha, aonde você mora, aonde você estuda, a família que você faz parte, tudo isso tem um propósito. E qual que é o propósito? É você convidar as pessoas para esse banquete que você já faz parte. Entende? É simplesmente isso, é no mínimo isso. É a partir disso, é basicamente isso. Você está me entendendo? Então, esse é um propósito. Se você é servo do Senhor, você foi chamado para liberar o convite. Aí, começaram a dar desculpa. Então, isso aqui o Senhor está mostrando para você não achar ruim, para você não achar incomum. Pastor, mas eu convido, as pessoas não vêm. Pois é, aconteceu com o servo da parábola também. Eu convido e não vem. Mas qual que foi a resposta do Senhor? Foi parar de convidar? Não, já que você convidou e não veio, então para. Realmente está dando certo. Essa foi a resposta do Senhor. Não foi. A gente vai ver um pouco mais à frente. Mas vamos ver as desculpas aqui primeiro. Primeiro disse, verso 18. Acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Então veja. O sujeito comprou uma propriedade, vai lá ver. Como é que você compra um negócio sem ver antes, né? Se você comprou é porque você viu. É uma desculpa muito estranha essa, você não acha, não? Só que uma coisa mais estranha ainda que eu vou dizer para você é o seguinte. Não sei se você sabe, mas o costume daquele tempo, daquela época, aqui no contexto, né, de Israel, é que os convidados para um banquete, eles fossem avisados previamente sobre o dia do banquete. Somente o dia, não o horário, tá bom? Então era como se fosse um primeiro convite. Olha, igual, por exemplo, cadê? Pastor Luciano, né? Então, dia 16 de abril. Oxi, eu ia falar, já fui para agosto, abril. Dia 16 de abril vai ter um banquete lá em Santa Cruz, Capibari. Aí imagina, aí eu vou e faço o convite, né? Quem quiser. Não, 16 é domingo? Não, você que está aqui, você não vai, não. Deixa eu corrigir aqui. Mas vamos supor que fosse dia 15, né? Você fica aqui. O seu banquete é aqui. Mas vamos supor que fosse dia 15. Vamos, né, mudar a data para não atrapalhar o banquete aqui de Recife, né? Então, olha só. Então, vamos supor que fosse no dia 15, no sábado. Aí você está sendo convidado para um banquete, oferecido pelo pastor Luciano, aleluia.
Só que aí, é esse o primeiro convite. Aí o convite chega nas suas mãos, né, um dos servos do pastor Luciano vai lá e leva o convite para você. Né, igual eu recebi o convite, né, do Wilson, né, do seu casamento, que vai ser quando mesmo? 7 de junho, numa quarta-feira. Aí, quarta-feira, acertei quarta-feira, ótimo. Então veja, recebi um convite. Agora, quando alguém te entrega um convite, né, porque igual ele organizou, né, junto com a sua noiva e tudo, para falar comigo, né, eu vi que eles queriam até falar sozinho, mas eu tinha uma reunião, falei, irmão, pode falar na frente de todo mundo? Falei, pode. Aí foi, entregou um presente também e tal, né, que eles estavam me convidando. Porque quando você convida, você está esperando uma resposta, ainda mais quando você leva o convite, não é verdade? Você leva o convite, aí tem lá a data, aí você espera que a pessoa fale, não, eu vou, ou se não dá, você quer saber. Então, naquela época, o convite era duplo. Como assim duplo, pastor? O convite era feito 2 vezes. Primeiro se convidava para o dia do banquete, aí depois, numa outra ocasião, mais adiante, falava-se do horário. Era como se fosse um duplo convite. Está me entendendo? Então, é como se o pastor Luciano está fazendo um banquete, né, lá em Santa Cruz, no dia 15 de abril. Né? Eu sei que é 16, mas vamos supor que é dia 15, porque senão os irmãos vão para lá, né? Então, no dia 15, aí ele fala, irmãos, ó, quem quer ir comigo? Dia 15, ele distribui o convite. Só que aí, 5 dias antes, ele vai falar, olha, dia 15, porém, vai ser em qual horário lá? 18 horas. Entende? Então, primeiro você aceita sabendo do dia. E aí depois você aceita agora sabendo do horário. Era assim que se convidava para o banquete naquela época. Eu sei que parece estranho para nós, né? A gente gosta de falar tudo uma vez. Não, é tal dia, tal hora, tal lugar. E assim, mas só que naquela época não. Por que eu tenho que contar esse detalhe para você? Para você entender o seguinte, que todas essas pessoas, essas 3 pessoas, esses 3 tipos de pessoas aqui representadas, todas essas 3, elas disseram sim antes, para o dia do banquete. Só que quando o servo chegou com o segundo convite, para o momento do banquete, eles falaram, não, eu não vou mais não. não vai dar. Comprei uma propriedade, acredito que eu tenho que ir lá, logo nesse horário. Eu até ia, mas eu ia, viu? Entendeu? Só que eu não vou mais não vai dar. Então, essas pessoas que estão negando, elas disseram um sim e depois disseram um não. Não foi somente não, entendeu o que eu quero dizer? Elas não foram pegas de surpresa. Elas não foram surpreendidas. Elas sabiam do compromisso, mas deram desculpas. Amém? Então, veja, esse convite, né? Então elas já tinham prometido, né, comparecer. E esse segundo convite era feito já quando estava tudo pronto, né, para a festa. Só que é importante você perceber que o Senhor, né, porque é uma parábola para aqueles que vão poder entrar no reino de Deus, se assentar à mesa e comer pão. Então, a parábola aqui é a respeito, né, do coração do Senhor para com o pecador, para com aqueles que estão de fora da casa, para celebrar o banquete junto com Ele. Então, nós somos, quando você, né, você só faz parte da igreja, você só está ouvindo essa pregação, porque um dia você aceitou o convite, você aceitou o primeiro e aceitou o segundo. Você não aceitou só o primeiro, você aceitou o segundo. Por isso que hoje você está na mesa. Então, nós somos esses convidados de honra, né, para esse... E convidados de honra, meu irmão, porque, veja, presta atenção. O que garante a medida da honra de um convite é a medida de quem te convidou. Você está me entendendo? É, na verdade. É igual, por exemplo, vamos supor, deixa eu tentar pensar aqui, pensar em alguém importante. O Neymar, jogador de futebol, né? Porque futebol os irmãos gostam, né? Aí imagina, o Neymar veio jogar aqui no Recife, futebol, né? Uma apresentação aí dele. E aí ele vai convidar 100 pessoas do Recife para um grande banquete que ele vai fazer. E aí o que acontece? Aí marca o dia, faz um sorteio, de repente chega o convite lá no seu e-mail, no seu WhatsApp, você foi convidado para o banquete do Neymar. O que é isso aí? Aí eu pergunto a você, se você tiver um compromisso naquele horário, o que você vai acabar fazendo, provavelmente? Se não for um compromisso da igreja, aleluia, né? Sei lá, hein, será? Mas enfim, é porque eu penso o melhor dos irmãos, você sabe, né? É assim que eu tenho que pensar mesmo. Então veja, o que você vai acabar fazendo? Porque é o Neymar, pastor, eu vou. Né? Eu acredito que tem irmão que... Porque, igual, por exemplo, essa questão, acabou de comprar uma propriedade, precisa ir ver. Fala, rapaz, eu comprei a fazenda, está comprada, eu até ia lá ver essa fazenda, nesse dia, nesse horário, mas como chegou o convite do Neymar para o banquete,
Ah, eu vou para o banquete do Neymar. É ou não é verdade? Quando alguém assim importante, alguém de renome, né, alguém poderoso, convida você para algo, meu irmão, você ajusta a sua agenda. É ou não é? Eu fico pensando igual, por exemplo, né, o pastor Luísio. Né, o pastor Luísio geralmente tem uma agenda conosco das reuniões. Mas se ele marca uma reunião em cima da hora, sem avisar, e eu tenho uma série de programações aqui na igreja, o que você acha que eu faço? Eu ponho a equipe para trabalhar aqui e vou correndo lá para Goiânia. Porque o pastor Luiz marcou uma reunião. Entendeu o que eu quero dizer? Então, a sua disposição para atender o convite, sabe, depende da medida de quem te convidou. E a grande questão é, quem está convidando para o banquete de fato? É o Senhor, é o Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, sabe, pela sua palavra, apenas dizendo, não fazendo, não colocando as mãos, apenas declarando que sustenta tudo pela palavra desse poder, do poder dele. Então veja, é um convite extraordinário. Você entendeu esse convite, só que agora você é um mensageiro desse convite também. Amém? Mas, veja, se você for observar a desculpa, né, de cada um, né, então o primeiro falou que comprou uma terra, mas precisava ver, mas não faz sentido, comprar uma terra sem ver. O segundo falou que comprou bois, né, para o arado. Só que ele agora precisava de experimentar os bois. Espera aí, boi é tipo carro da época, sabe? Irmão, sinceramente, é normal comprar um carro sem fazer um test drive? Não é normal. Né? Você vai querer comprar um carro que você andou antes. Quando você vai na concessionária comprar o carro, o próprio vendedor vai te oferecer. Eu quero comprar, né? Fala aí um carro. Que carro? Carro bom, caro, fala aí. Ixi, agora ficou confuso. Eu ouvi um Porsche, qual que é o outro? X6. É o BMW, não é? É, que lá é chique, o bicho é grande, né? Vai aumentando o X e vai aumentando o tamanho, deve ser, né? Entendi. O quê? Mais de 500 mil, um carro desse? Deve ser, né? 1 milhão? O que é isso? Aleluia! Oh, glória! Os irmãos aqui estão entendendo, né? Porque os irmãos estão olhando já, né, para comprar. Entendi. Né? Lembra da igreja, viu, irmão? Né? Quem compra um carro de 1 milhão, eu espero que ele dê 1 milhão para a videira também, né? Mas vamos lá, não é só para a BMW, não, tem que dar para a videira também. Então, veja, aí você vai comprar um carro desse, apesar que um carro desse, que são carros muito bons, né? Mas só que não faz sentido, se você chegar lá para comprar, o próprio vendedor vai te oferecer, falar, rapaz, dá uma volta no carro, porque de repente você quer um outro maior, mais caro, veja que você tem potencial, tem um outro que eu acho que combina, aí ele vai te oferecer para você dar uma volta no carro. Então, os bois daquela época, da mesma maneira, entende? Então, como é que a pessoa vai comprar boi para experimentar depois, para testar depois? Como é que a pessoa vai... Não, eu comprei um X6 e agora eu vou lá experimentar o carro. Falei, o quê, rapaz? Oxi, como é que você compra o carro sem você fazer um test drive? Não faz sentido a desculpa. A desculpa do outro foi do casado. Não, o casado, não, é porque é o seguinte, eu acabei de casar agora. O que tem? Leva a moça para o banquete também. Olha aí que bênção. Você vai ter um banquete de graça. Vai levar a moça para jantar sem pagar, porque a festa já está paga. Porque essa é a festa de Deus, viu, meus irmãos? Está tudo pago já. Não é festa moderna, não, porque festa moderna agora tudo é você que paga, né? Você é convidado, aí você chega lá de repente, conta dividida. Eu falei, o que é isso? Pensei que eu fui convidado para a festa. Antigamente não tinha essas coisas, não. Né? Quem é de antigamente aqui, igual eu aqui? Deixa eu ver. Né? Pouca gente antiga. Por isso está prevalecendo os modernos entre nós, entendi. Mas vamos avançar. Então veja, meus irmãos, o que nós temos aqui é uma série de desculpas, né, de subterfúgios enganosos, sabe, que não faz sentido algum. Então, muitas pessoas que ainda hoje têm apresentado pretextos para negar e receber o convite de salvação. Estou falando das pessoas lá de fora, você aceitou. Só que você mesmo que aceitou, que hoje está aqui dentro, aceitou o duplo convite, eu tenho certeza que você também já rejeitou no passado. É ou não é verdade? Você vai me dizer, não, eu converti de primeira convite que eu recebi e tudo. Então, você é mais santo que os outros, só pode ser, vai criar uma asinha de anjo atrás de você. Eu não fui assim não, irmão, o negócio foi debaixo de ameaça. A minha conversão foi no encontro com Deus lá em Goiânia, eu fui porque minha mãe mandou, você está entendendo? Ela me mandou e ela enviou 2 capangas dela, para me vigiar, para eu não sair lá da chácara, né? Que era o meu irmão do meio e o meu irmão mais novo, eu sou mais velho. Então, os 2 foram lá só para me vigiar, ver se ele vai ficar lá, entendeu? Que eu era o problema da família, o problema da casa, né? O pior dos filhos, que deu mais problema, que fez mais bagunça.
E o único que virou pastor, para você ver como é que Deus escolhe os que não são mesmo, né? Que meus irmãos, tudo mais gente boa que eu, tudo, né, mal organizado, é uma bênção eles. Mas eu estou aqui pregando o evangelho que só pode ser da graça, porque eu tenho certeza que é pela graça mesmo. Amém? Então vamos lá. Então eu fui obrigado. E aí você pode perguntar, pastor, mas antes da sua conversão, no encontro com Deus, você já participou de algum evento, né, de igreja? Já tinha participado, inclusive de retiro de jovens. E fiz confusão, eu não gosto nem de falar as confusões que eu fazia antes da minha conversão, inclusive em evento de igreja, porque senão, né, às vezes o inimigo pode convencer alguém aí para poder, se o pastor fez isso uma época, por que eu não? Porque isso é coisa do diabo, eu quero te dizer, viu? Não é de Deus, você tem nova natureza, nova criatura, as coisas velhas passaram, alguém diga amém? Aleluia, então não vou nem contar a história para você, mas enfim. Então, só estou mostrando para você que eu mesmo não aceitei o convite de uma vez. Então você mesmo também já rejeitou. E outros que estão lá fora vão rejeitar, mas não significa que você precisa abandoná-los. No entanto, eu vou dizer algo no final que é muito sério, mas não vou dizer agora, vou dizer no final. Mas o que você precisa aprender aqui, desse ponto, é o seguinte: quando coisas boas ocupam o lugar do Senhor nas nossas vidas, isso pode se tornar um tipo de ídolo. Entende? Isso não é vontade de Deus. Quando coisas boas, como assim coisas boas? Igual, por exemplo, porque a gente está falando aqui de convidar as pessoas de fora, mas esse princípio aqui pode acabar acontecendo na vida dos que estão dentro aqui já. Igual, por exemplo, vamos supor que de repente você compra uma casa de praia em Porto de Galinhas, pé na areia. Aleluia. Aí o que acontece? Você trabalha a semana inteira, comprou a casa boa, que é as casas que você chama o pastor, né, para participar lá de vez em quando, né? Esquece do pastor, não. Enfim. E aí, só que aí começa a te ocorrer o seguinte no final de semana. Eu falei, o que é isso? Estou com uma casa de praia, estou aproveitando muito pouco. Aí você vai para lá na sexta-noite, depois do expediente de trabalho. Fica sábado. Aí, como você é um crente videriano, raiz, aí você pensa, não, sábado à noite eu vou embora, porque domingo de manhã eu estou no culto. O amém foi fraco aqui. Cadê os raízes que eu estou falando, meu Deus? Não sei, às vezes está em casa, na internet, mas bem, deixa para lá. Então, olha só. Aí você fala, não, eu vou. Aí, nas primeiras vezes, você vem no sábado à noite para acordar na sua casa, tomar banho, vem para o culto de manhã. Só que, de repente, você vai gostando da casa, mais do que antes. Só que você vai dar uma coisa? Tem culto à noite. Para que eu vou no culto da manhã? Vou aproveitar mais aqui a praia. Vou à tarde, né? Aí começa a vir no culto à tarde. Fala, irmão, você vinha de manhã? Eu falei, pois é, pastor. Você ficou sabendo, né? Eu comprei uma junta de bois, estou lá experimentando, né? Eu comprei lá um terreno, eu preciso ir lá ver o que eu comprei. Toda semana eu tenho que ver o que eu já comprei. E ficar lá. E aí, a gente vai ficando, mulher, os meninos, praia, né? Sabe como é que é? Aí, eu estou vindo à tarde agora. Só que, de repente, esse irmão que tem essa casa de praia, ele começa a gostar tanto da casa que ele começa a pensar, rapaz, mas que coisa, né? Será que precisa ir no culto toda semana? Não. Vou no dia da ceia, da grande ceia do Senhor, né? Então, não, vou uma vez no mês, acho que está bom. Percebe? Então, as coisas vão acontecendo dessa forma. Essa é a estratégia do inimigo. E a estratégia do inimigo, ela é a mesma nesse aspecto, tanto com relação com aqueles que estão lá fora e que precisam ser convidados, mas o inimigo continua tentando da mesma maneira. Entende? Por isso que ele é o tentador, ele é o acusador. Ele condena você. As estratégias do diabo, meu irmão, não mudam. Entende? Até porque ele é um ser espiritual, né, milenar, que a gente nem sabe a idade dele. Então, tem uma maneira de agir, tem uma forma. Percebe? Por isso que só a graça que pode te livrar dessas coisas quando você entende o convite da festa. Porque qual que é a questão de você estar aqui todo domingo, meu irmão? Esse deveria ser seu coração também, aquela expectativa de festa. Eu estou indo para o grande banquete, eu estou indo para a mesa do Senhor, para comer do pão da vida, para receber dele, eu estou indo para o banquete, eu não posso abrir mão. O que é isso? Que casa de praia? O quê, rapaz? É o quê? Vamos para o culto, vamos para o grande banquete. O Todo-Poderoso nos convidou. Entende? Não é porque é um culto da videira, não é porque o pastor Roberto está pregando, não, é por causa do Senhor, é do dono da casa, que é o Senhor. Ele te convidou. Amém? Por isso, e aí no verso 19, né? Lendo aí na NVI, Lucas 14, 19. Outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Meu Deus do céu,
como eu já me antecipei, né, você sabe. O que está acontecendo com essa pessoa aqui? Ele está colocando os negócios à frente, até porque essas juntas de boi eram um tipo de trabalho para renda, né? Então, provavelmente, né, essa pessoa que usava de juntas de bois naquela época, porque era uma coisa cara, isso demandava um investimento, então, provavelmente, era alguém que vendia, né, do produto ali da terra. Porque não era incomum naquela época, o próprio homem, né, abria ali a terra para plantar, né, às vezes tinha ali um maquinário ali manual, ele mesmo ia fazendo isso, mas quando ele queria uma produção grande de grãos, ele tinha que ter juntas de bois. Então, o que isso significa na prática? É o tipo de gente que está colocando os negócios, coisa relacionada a dinheiro, a emprego, trabalho, na frente de Deus. Entende? Então, tem pessoas lá fora, que às vezes você convida, que elas falam isso, fala, pastor, mas é o seguinte, domingo é o dia que eu ganho mais dinheiro. Como é que eu faço? Entendeu? E aí? Eu pergunto para você também, como que você faz? Agora falando para os de dentro da casa, né? Então, você precisa priorizar, porque é uma festa que foi preparada para você. Há uma mesa que está diante de você. Então, você vai ter que abrir mão. Olha, eu me lembro, contando o testemunho daquele ministro de louvor, cantor, que também é pastor, Fernandinho, né? Os irmãos lembram do Fernandinho? E eu me lembro de uma das vezes que ele estava lá em Goiânia, aí o pastor Naor foi levar ele para jantar, me convidou, aí fomos lá jantar. E aí ele contando algumas coisas, testemunhando, e ele estava assim no auge da carreira dele, fazendo show quase todo dia, todo final de semana convite. E aí assim, ele foi aproveitar esse auge também para poder, né, receber ali a colheita do que ele semeou ao longo dos anos na carreira dele, que não foi de repente, assim, tão de uma vez, né, como as pessoas imaginam. Só que ele estabeleceu um limite. Eu achei isso nobre. E ele falou para nós, né? Para mim, o pastor Naor, né, naquele jantar. Ele falou, olha, eu estabeleci com a minha esposa e com o meu pastor, porque ele tem um pastor também, ele foi pastor, ele era pastor de adolescentes. Aí a carreira cresceu demais, aí ele deixou de ser pastor para estar viajando, conversou com o pastor dele, entrou no acordo e tal, beleza. Só que aí ele falou para o pastor dele, falou, olha, pelo menos uma vez no mês, eu não abro mão de pelo menos um domingo do mês eu estar cultuando ao nosso Senhor com você aqui, viu, meu pastor? Na minha igreja, que eu sou membro de uma igreja, entende? Então, é claro que nos outros finais de semana, ele estava cultuando também, só que era em outras igrejas, não a dele, né? De gente que convidava ele para ministrar, né? Mas só que ele fez um compromisso com o pastor dele, ele falou que não abria mão. E aí ele contou para nós o seguinte, irmãos, que esse compromisso dele com a igreja local fez ele perder várias vezes dezenas de milhares de reais. Como assim, pastor? Então, sobrou só o último final de semana do mês. E ele lembrou, opa, não fui no culto da minha igreja, tem que ir lá. Aí, de repente, toca ali o telefone, né, a secretária dele lá, o assistente, sei lá, fala, olha, tem um convite, um evento da prefeitura. Só que é no domingo. E eles estão oferecendo um cachê de 100 mil reais para você ir lá cantar. E aí? O que ele fazia? Ele negava, falou, não, nesse final de semana eu tenho um compromisso com a minha igreja, com o meu pastor, eu vou estar lá. Mas que é isso, rapaz? Um cachê de 100 mil reais, você vai abrir mão? Já abri, percebe? É uma escolha, é uma escolha. Né, eu me lembro, os irmãos sabem, né, que eu fiz Uber, né, uma época. Irmãos, final de semana, né, de Uber, de motorista de aplicativo, é o momento de dar mais dinheiro, né? E aí eu estou falando disso porque eu me lembro, uma vez eu estava ministrando lá no Paraná, né, inclusive, acho que foi até lá em Londrina. Foi em Londrina mesmo? Foi em Londrina, eu estive lá recentemente, mas isso alguns anos atrás. E eu louvo a Deus de ter voltado lá agora recentemente, porque esse irmão prosperou demais, e é uma bênção, assim, a vida dele mudou muito. Ele estava numa crise financeira terrível. Só que ele era tipo um daqueles irmãos que tinha um carro melhorzinho da igreja. Aí, nessas situações assim, o pastor da igreja põe esse irmão para cuidar do convidado, né? Porque aí busca no carro melhor, né? E tal, aquela coisa toda, né? E aí acabou que eu fiz amizade com esse irmão, que ele me pegava no hotel, deixava no evento, depois buscava do evento, deixava no hotel, aquela coisa toda e tal. E aí ele foi confessando para mim as lutas que ele passou a ter. Ele quebrou, perdeu muito dinheiro, né? E passou a fazer Uber, para poder não só complementar a renda, era quase só essa renda que ele estava tendo nessa época. Mas hoje é um irmão muito próspero, né? Eu fui, inclusive, num churrasco lá na casa dele. Parece que tem, não sei se são 2 ou 3 andares na casa que ele mora, lá num condomínio, lá muito chique, lá em Londrina.
Deus mudou muita coisa. Mas, enfim, aí eu lembro que ele falou para mim, falou, pastor, sabe qual que é a minha crise? Foi qual que é? E ele é ministro de louvor também, ele toca baixo. Ele falou, pastor, é o seguinte, é que domingo, eu estou precisando de dinheiro, domingo é justamente o dia que eu mais poderia ganhar. Aí ele disse que às vezes deixava o celular ligado, esquecia de desativar, aí toda hora começava a tocar, e tinha que desativar lá o aplicativo lá da Uber, que o tempo inteiro chamando. Mas ele escolheu abrir mão. Falou, olha, eu vou crer que Deus vai me suprir sem esse dia do domingo, porque domingo eu preciso me dedicar ao Senhor. Você está me entendendo? Amém? Olha, só uma última história, que eu vou lembrando as histórias, eu contando para os irmãos, né? O pastor Luiz contou recentemente, eu até sei quem é esse cidadão. É um cara famoso lá em Goiânia. E ele trabalha com lançamento de imóveis, coisas do tipo assim. É um cara conhecido mesmo, na mídia, né, cheio de dinheiro, é um, né, cara famosão assim, na internet e tal. E aí tem alguns anos, parece que não tem muito tempo, que ele está na videira lá em Goiânia, é coisa recente, não tem muito tempo não. E aí ele conseguiu o telefone do pastor Luiz, que não é difícil conseguir, e mandou uma mensagem para o pastor Luiz, ó, pastor, né, meu nome é fulano de tal, não sei se o senhor me conhece, mas eu quero dizer para o senhor que eu sou um discípulo do senhor aí, estou na videira, já tem um tempinho já, mas agora que eu estou conversando com o senhor aqui, mandando mensagem. E é o seguinte, então, todo domingo, né, eu assisto a pregação do senhor, né, na internet e tal, não sei o quê. Aí o pastor Luiz é ótimo, né? Pastor Luiz, meu Deus do céu. O pastor Luiz, ele não é uma pessoa politicamente correta, sabe? Ele fala mesmo as coisas. E aí, ele mandou mensagem, você é meu discípulo? Se você não vem aqui no culto, então você não é meu discípulo, né? Que história é essa de discípulo e tal? Você pode até assistir culto aí de longe, mas não vem com essa história não, irmão. Desse jeito. Um cara lá muito rico, famoso, né? O cara ficou numa crise, depois contaram, né, para ele, eu acho que foi até a esposa dele, que a esposa dele que era mais firme na época, né? E falou, mas o que eu faço agora? E depois ele tentou se explicar, falou, pastor, é o seguinte, eu faço lançamento de imóveis, e geralmente o tempo que as pessoas têm para visitar, para ir lá no stand de vendas é final de semana. Domingo, geralmente, é o dia que eu mais ganho dinheiro. Né? E eu tenho muitos negócios e tal, não sei o quê. A pastora diz, não, mas eu não retiro o que eu disse, não é discípulo não, irmão. Então, para com essa conversa. Desse jeito. Falei, meu Deus do céu. E aí, o que aconteceu? O sujeito ficou em crise. E aí virou discípulo de verdade, virou crente. Aí todo domingo ele está lá na videira, perdendo dinheiro do negócio dele. Mas não deixou de prosperar. O Senhor acrescentou de outras formas. Amém? Então, é um testemunho. Mas pessoas lá fora vão dizer isso. E o último, no verso 20, meu Jesus amado. Está escrito, contei muita história, né? Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. Veja, meus irmãos, tudo isso é coisa boa. Comprar um terreno é coisa boa? É ou não é? É. Comprar carro, ter condição de comprar carro, né? Boi, né? O boi e o carro hoje, né? Boi na época. Coisa boa? É também. É na verdade. Casar é coisa boa? Só os casados, cadê? Falei. Não fala não, para você ver, né? Então, fala não, para você ver o que acontece. Então, casar é coisa boa? É tudo de Deus. Sabe, você poder comprar um terreno, comprar boi ou carro, casar, tudo isso é de Deus. Só que são experiências, sabe, da parte do Senhor. Só que rejeitar um convite do Senhor, por causa dessas coisas boas, isso não é sensato. Né? Então, deixar de entrar no reino, no caso das pessoas lá fora, né, por causa de um casamento, que é essa última desculpa aqui, é uma loucura. Então, falando das pessoas lá fora ainda, né? Então esse convidado, esse último, perdeu as bodas do céu por causa das bodas na terra, o seu casamento. Um final triste para essa pessoa, né? O outro perdeu uma bênção eterna por causa de uma bênção temporal, que são os bois ali. Que isso passa, boi morre, carro acaba, quebra, fica velho. Né? E ainda o primeiro, né, ele perdeu uma bênção celestial por causa de uma bênção terrena, que era literalmente um terreno, entendeu? Uma bênção terrena, perdeu. Então muitos ainda hoje acabam trocando a oportunidade da salvação por questões que vão levá-lo até mesmo à perdição. Não é o seu caso, você que está aqui dentro, mas é o caso daqueles que estão lá fora e que ainda rejeitam, porque vai chegar um fim. Terceiro lugar, diga assim, nem sempre, vamos lá, mais forte, diga, nem sempre o que afasta os convidados do banquete
são coisas más. Ou seja, não são coisas malignas. Por isso a advertência do Senhor lá em Mateus capítulo 24, verso 37. Abre aí para mim, por favor. Mateus 24, verso 37 até o 39. Está escrito: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que eles faziam? Comiam e bebiam, e casavam, e davam-se em casamento, e comprava terreno, e comprava carro. O que mais? Até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Entende? Isso aqui é uma advertência, que o Senhor estava fazendo para aqueles que estavam entendendo a volta. Amém? Só que o mesmo também acontece para as pessoas lá fora. Às vezes elas pensam que tem tempo. E você que me ouve, que já está no banquete, que está dentro da casa, cuidado, porque você pode esfriar seu coração também com essas coisas desse mundo, que são coisas boas, não são coisas ruins, mas você pode se esfriar. Então, o que muitos rejeitam, o banquete, que é o banquete da salvação, que é o texto que nós estamos compartilhando, mas que rejeitam também o banquete da edificação, que acontece aos domingos para você que já está dentro da casa, eles fazem isso, às vezes, negando através de coisas que não são ruins. Esse é o laço do maligno. Esse que é o grande engano. Está me entendendo? Amém? Queria chamar o irmão para o teclado aqui, por favor. Em quarto lugar, diga assim: o banquete da salvação é oferecido aos que não são considerados dignos. Então, os indignos, Então, voltando aí para Lucas 14, verso 21, está escrito. Lucas 14, 21, na NVI. Eu vou ler para você até o verso 23. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então, o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga. Agora ele vai falar. Quais são as pessoas aí? Os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Isso na versão NVI, Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Mas veja, especialmente aí o verso 22. Deixa aí no verso 22. Essa categoria de pessoas que o Senhor mandou chamar, porque os primeiros convidados que tinham aceitado o primeiro convite não foram, é gente que, a princípio, as pessoas não querem estar muito perto. Porque naquela época do Senhor Jesus, no contexto, esse tipo de gente, de pessoas, sofria muito mais do que hoje. Hoje a vida é muito mais confortável, para as pessoas que têm alguma dessas dificuldades que foram listadas aqui. É muito mais simples. Mas naquela época, alguém que era um aleijado, ele acabava se tornando, a maior parte das vezes, um mendigo. Não é assim? Então era assim que acontecia naquela época. Então o Senhor, Ele está interessado, sabe, é na vida das pessoas. Só que essa é a proposta do Evangelho também. É para justamente aqueles que não são dignos. Entende? Se você não se vê como um merecedor, meu irmão, você está no lugar certo. É como disse, certa vez, se não me engano, foi C.S. Lewis, Ele falou que o cristianismo é a única organização onde o critério para você entrar é justamente não se sentir digno de entrar. Porque toda organização tem um critério do quê? Igual, por exemplo, quando você vai entrar numa empresa, você tem que entregar o que antes lá para o RH lá, chegar lá para você ser contratado, chamado. O que tem que entregar? Tem que entregar o seu currículo. E você entrega o seu currículo mostrando os seus defeitos, ou as suas virtudes, as suas qualidades. Você faz um currículo bonito: fiz curso disso, sou formado nisso, tenho experiência nisso. O cara é digno de entrar nessa organização, vamos chamá-lo. E são as organizações dessa terra. Mas a única do céu, que é representada exclusivamente pela igreja aqui na terra, ela exige justamente o contrário. Não é digno? Não. Então entra, você pode entrar. Espera aí, como assim? É invertido, percebe? Então por isso que é pela graça. É um favor imerecido participar desse banquete. E é assim, não só para aqueles que estão lá fora, mas para aqueles que estão aqui dentro também. Por isso você precisa meditar na graça todos os dias. Amém? Quinto lugar, eu estou terminando. Diga comigo: enquanto houver um lugar na mesa desse banquete, a ordem é
forçar as pessoas a entrarem. Eita, agora o Senhor pegou pesado, né? Olha aí o verso 23. Aliás, verso 22. Lucas 14, 22. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Ele chamou, né, os coxos, os pobres, né, os aleijados, né, os cegos. Só que falou: ainda tem vaga. Olha isso, tem uma vaga de cadeira perto de você aí. Tem vaga aí ou não tem? Tem. Quantos aqui são servos do Senhor que estão recebendo o convite? Pastor, eu convidei e não veio. Mas eu convidei um ali que estava no meio do caminho, nem conhecia ele, um jeitinho meio estranho, foi: rapaz, vamos para o culto. Aí você trouxe. Mas ainda tem vaga de cadeira. O que o Senhor fala para você, se você é servo do Senhor? Obriga eles a entrar. Pastor, então vale, se a pessoa não quiser e eu conseguir arrastar ela para cá, vale também. Por que vale? Por causa de testemunho de gente como eu. Eu não fui para o encontro com Deus da videira lá em Goiânia porque eu era uma pessoa quebrantada, uma pessoa que tinha interesse nas coisas de Deus. Eu acho tão bonito esse testemunho. Já vi algumas pessoas falando assim, né? Não, é porque eu tinha um certo interesse pelas coisas de Deus e de repente me convidaram para um evento evangelístico da videira. Eu acho lindo esse testemunho. Não é o meu caso. Eu não tinha interesse nenhum. Eu tinha interesse em ficar bem com a minha mãe, porque ela tinha achado droga em casa e ela me ameaçou internar na casa de recuperação. Aí ela me deu a opção: ou casa de recuperação ou participar do encontro com Deus. Eu falei: encontro com Deus? Crente, o que esse povo fazer comigo? O povo não sabe de nada não, vou enganar eles lá. O que aconteceu? Eu fui arrastado, forçado a entrar. E como eu disse para os irmãos, os 2 capangas estavam lá, me segurando, né? Os meus 2 irmãos. E o que aconteceu comigo? Mesmo não querendo entrar, fui salvo. Comi do pão da mesa, do banquete, pela primeira vez, e até hoje eu estou aqui comendo e servindo para você também. Amém? Esse é o convite. Mas só que aí o Senhor falou, né, no verso 23. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Fique cheia. Então essa palavra obrigar aí no grego é anagekazo, que significa forçar, compelir, empurrar numa direção, sabe? Obrigar mesmo, é você insistir. Então às vezes nós temos que apelar. Não estou falando aqui necessariamente de uma força do braço, de você arrastar as pessoas, mas é de você insistir, de você criar caminhos, buscar em Deus estratégias, formas de fazer a pessoa vir, para que a casa fique cheia. E essa casa, tanto o prédio da igreja, quanto a sua célula também. Entendeu? Se tem uma pessoa que você está convidando toda vez com antecedência, e a pessoa fala: não, hora eu vou. Faça outra estratégia, convida em cima da hora. Fala: rapaz, tudo bom? Você está pronto aí? Não, vamos ali. Ali aonde? Não, rapaz, oxi, confia em mim não. Aí você vai e de repente para na porta do prédio da igreja. O que é isso aqui, rapaz? Ué, isso aqui é uma igreja, né? Que o pessoal chama o prédio da igreja de igreja, né? É uma igreja que tu fala: não é, rapaz, você falou que uma hora vinha, eu acreditei que essa era a hora, não era não? Então entra aí, rapaz, aproveita que nós estamos aqui dentro já, longe da sua casa, vai para onde? Vamos entrar aqui. Entendeu? É tipo isso. Pastor, assim vale. Não tenha dúvida, meu irmão. Vale. Que tem de mãe que faz isso com o filho, às vezes de repente está resistindo, né? Se bem que na casa da minha mãe não tinha essa opção não. Mas enfim, né? Depois eu conto mais histórias da minha casa. Então, o servo, ouça com atenção, o servo não devia aceitar a resposta não. Não vou para a célula, não vou para o encontro, não vou para um dia com Deus, não vou para o culto, não. Os servos do Senhor, que eram servos fiéis, que estavam com o Senhor para valer, eles insistiam. Eles eram daqueles chatos. Sabe crente chato? Pois é. Deveria ser o do seu espelho, você deveria ser o chato para convidar as pessoas. Deixa eu te contar o último testemunho aqui. Meu Deus, acabou meu tempo, né? Mas deixa eu terminar. Até parece, né, que eu faço tudo sempre na hora certa, né? Quem acompanha a live sabe disso, né? Mas veja bem, irmãos, tem uma igreja muito grande lá em El Salvador. E aí esses irmãos, é uma igreja muito grande, eu conheci mais de 100 mil membros na mesma cidade. Eles até chegaram ao ponto, né, de comprar um estádio, né? E aí tem vários cultos, né? Porque é muita gente. E é uma igreja em células. E esses irmãos, eles têm uma prática, isso faz parte da rotina das células deles. É rotina, eles são ensinados, treinados para fazer dessa forma. Que forma?
1 hora antes da reunião da célula, eles passam em toda a vizinhança, toda semana, convidando as mesmas pessoas. Toda semana. Toda semana, você está entendendo? Ah não, porque o evento evangelístico não é não, para eles toda semana tem que convidar gente de fora. Vai convidar onde? Vai perto da célula, que esse povo tem que chegar lá rápido, daqui a pouco começa a reunião. Então, irmãos, toda semana, o povo que mora perto das células, eles já sabem, quando dá o horário, ele dá você não quer ir para a célula, ele dá um jeito de sair de casa, finge que está dormindo, entendeu? Esquece a campainha, eles convidam as mesmas pessoas. Mas qual que é a ideia que eles têm? Tem um livro que conta a história dessa igreja, chama Paixão e Persistência. É um livro muito bom, né? Acho que deve ser difícil talvez se encontrar hoje, mas talvez você consiga pela internet, Paixão e Persistência. E porque essa é a história dessa igreja, irmãos apaixonados pelo Senhor Jesus, mas que tem a persistência na pregação do evangelho, de convidar as pessoas. Eles insistem, porque qual que é a fé que eles têm? É a fé dessa parábola. O que eles estão pensando? Rapaz, de tanto convidar, uma hora essa pessoa vem, nem que seja para se livrar de mim. Ah, tá bom, hoje eu vou. Rapaz, tem 3 meses você vem aqui toda semana me convidando, podia parar um pouquinho, me dar um tempo, né? Mas tá bom, eu vou agora, e aí você me esquece. Só que eles não esquecem. Aí na outra semana tá lá de novo, rapaz, foi bom aquela vez, né? Você foi, vamos de novo. Irmãos, toda semana. Por quê? Porque eles acreditaram nessa parábola aqui. A minha questão é se você acredita nessa parábola aqui. Você acredita que essa parábola é uma parábola do Senhor Jesus? Você acredita que essa parábola é palavra de Deus mesmo? Amém? Então, qual que tem sido o seu trabalho de obrigar pessoas para encher a casa? Você tem feito isso? Ou você é politicamente correto dessa mentalidade ideológica maligna dos últimos dias? Do tipo, não, temos que respeitar as pessoas, não, isso pode ser ofensivo. Deixa eu contar uma última história. Eu falei que era a última, né? Mas essa vai ser a última mesmo. Os irmãos já ouviram falar da Cruz Vermelha? Cruz Vermelha, uma instituição centenária que presta primeiros socorros em contexto de guerra, de problemas terríveis, em países aí muito complicados. Eu não sei se você sabe, mas essa organização, a Cruz Vermelha, ela se originou como uma organização cristã. Eles pregavam o evangelho e prestava assistência social, basicamente isso. Só que aí começou a surgir entre eles, depois de alguns anos, uns cristãos moderninhos, tudo politicamente correto, que não ofende ninguém, entendeu? Porque, né, pastor, tem que ofender alguém? Não estou falando que você tem que ofender, me entenda, né? Mas eu estou querendo dizer que você tem que insistir, você tem que provocar a pessoa, tem que falar mais uma vez. Eu não quero, mas eu quero que você venha, entendeu? Se a pessoa falar eu não quero para você, fala, mas eu vou continuar te convidando e uma hora você vai querer. E eu vou orar por você e você vai ver. E aí o que acontece, irmãos? Aí um grupo de cristãos mais novos começou a fazer parte da diretoria da organização. Olha o pensamento deles. O que eles pensaram? Falaram, olha, o que nós temos feito nesses países pobres, como a África, país da África, por exemplo, é cruel. Esses novos membros, né, da Cruz Vermelha. Como assim cruel? Aí eles explicaram o seguinte: como a gente está ajudando as pessoas, e a gente prega o evangelho para as pessoas são obrigadas a crer, porque elas percebem que a gente está ajudando elas naquela situação de fome, de doença. Aí a pessoa fica constrangida a aceitar Jesus, só por causa da ajuda que a gente presta. Então vamos fazer o seguinte, vamos parar de falar de Jesus, e vamos só prestar assistência social. Foi a decisão deles, infelizmente. E hoje a Cruz Vermelha nem é conhecida mais como organização cristã. Mas foi assim que começou. Eles não queriam constranger ninguém. Eles não queriam obrigar ninguém a entrar. Está entendendo? Vou contar um testemunho. Não é história. Porque história eu parei de contar. Vou contar um testemunho. Irmão, você sabia que tem pessoas que eu compro na rua para me ouvir pregando? Eu compro as pessoas. Como assim? Eu compro o tempo da pessoa. Não a pessoa para mim, né? Você entendeu, né? Aí você tem gente pedindo. Aí se eu tiver um trocadinho assim razoável, não só moeda e tudo, eu mostro a pessoa e falo, eu vou te dar aqui, mas você precisa me ouvir. Não, pois não, senhor, pode falar. A pessoa olhando para o dinheiro aqui, sabe? Aí eu começo a falar de Jesus para a pessoa. Aí eu prego para ela, falo, faço a oração do pecador e tudo e tal. E depois no final, amém, tudo e tal. Eu falo, não, agora toma. Oh, obrigado, hein, aleluia. Ah, pastor, se a pessoa não estava interessada. Pois é, mas isso é uma maneira de se obrigar a entrar. Entendeu? Amém? Eu, irmão, se eu tivesse muito dinheiro, e a pessoa falasse, rapaz, você me dá R$100 no culto, eu daria para a pessoa. Eu estou aceitando, assim também. Pessoa comprada, você está entendendo? Eu aceito tudo. Até porque você foi comprado. Você sabia que você foi comprado? O Senhor te comprou.
e o Senhor te convenceu. Ou você acha que foi você que escolheu o Senhor? Meu irmão, você era o cego na beira do caminho, você estava morto nos seus delitos e pecados. Já viu morto escolher alguma coisa? Não. Foi Ele que resgatou você, comprou você, pagou caro e ainda te convenceu a entrar. Aí você acha que você veio porque você quis. Foi não, foi porque Ele quis que você entrasse. Amém? Fique em pé onde você está, por favor. Fala para o irmão que está do seu lado, fala para ele. Existe mais anseio em Deus para ver o pecador salvo do que qualquer pecador possa ter o desejo de ser salvo. Ou seja, Deus é o primeiro interessado. Amém? Sempre. O Senhor sempre ama você mais do que você pode amá-lo. O Senhor sempre deseja você mais do que você jamais pode desejá-lo, na medida que Ele deseja você. Isso é para as pessoas lá fora e para os de dentro também. Esse é o 6º ponto. E 7º e último lugar, diga comigo: o banquete da salvação fechará suas portas aos que fecharem o coração ao convite da graça. Verso 24, último verso. Coloca aí para mim, por favor. Não sei se é porque eu estou de lente, que não estou enxergando muito bem ali, mas antes estava amarelo, agora está azul, né? Mas vamos lá. Verso 24, vamos ler juntos aqui? Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Quem são esses convidados? Os que foram convidados e negaram. O que comprou o terreno, o que comprou o boi e o que casou. O que o Senhor disse? Que é o Senhor Jesus dizendo, o Senhor de toda graça. Ele está falando, olha, aqueles que negaram esse convite não vão entrar na minha ceia. O que isso significa, pastor? Significa o seguinte, que existe um prazo final. Existe um prazo. A questão é, tem alguém que você ama, que você quer que essa pessoa conheça o Senhor Jesus? Tem ou não tem? Pessoas, né? Não vou nem dizer a alguém, né? Muitas pessoas, tem ou não tem? Pois é, mas sabe o que acontece? Você não sabe qual que é a última chance dessa pessoa. Não sabe. Ah, como que eu não sei, pastor? Porque você não sabe quando é que o Senhor volta, e você não sabe quando que essa pessoa vai para o Senhor, ou vai para, né? Porque para o Senhor todo mundo vai comparecer diante do Senhor. Tribunal de Cristo ou trono branco? Trono branco é para quem se perdeu, é para quem perdeu a oportunidade do convite. Então o Senhor Jesus está dizendo que o convite vai acabar. Mas o resumo de tudo isso é justamente o verso 23. Volta aí para o verso 23. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Amém? Por isso, feche seus olhos por um instante, coloque a mão no seu coração e diga assim: Pai, que o Teu Santo Espírito me use como enviado do Senhor, aonde eu estiver, para levar o convite aos perdidos, para que fique cheia, para que fique cheia, para que fique muito cheia a Tua casa. Usa-me, Senhor, dá-me estratégias, dá-me ousadia, para ser um instrumento insistente, para que muitos sejam salvos, porque essa é a Tua vontade, que a Tua casa fique cheia. Aleluia, amém. Você que está me assistindo pela internet, ou de repente alguém que está aqui, se você quiser entregar sua vida ao Senhor Jesus, você pode fazer isso de maneira muito simples, amém? Você que está aqui presente, pode me procurar aqui no final do culto, e eu vou orar por você. E você que está assistindo pela internet, escreva aí nos comentários: quero entregar minha vida ao Senhor Jesus, que nós vamos ler sua resposta, nós vamos orar por você, e você vai ser parte, porque se você ouviu essa mensagem, é porque ou você já está no banquete, ou você está sendo convidado para ser parte da mesa desse banquete, amém? Deus abençoe os irmãos, vai debaixo da graça e da paz, Senhor Jesus. Obrigado por esperar. Desculpa ter passado horário.